alunos, tudo bem? E aí, nós estamos nessa terça-feira, dia 12 de maio, e nós vamos iniciar nossa aula com ciências, tá certo? Pega aí seu livro e vamos lá. Preservando os ambientes é o título do nosso conteúdo de hoje. Conforme estudamos, o ar, a água, o solo e a luz solar são elementos indispensáveis à existência da vida em nosso planeta. Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre esses elementos e que eles são essenciais. Ai, tia Soraya, como que eles são essenciais? Porque sem eles seria impossível a vida na Terra e uma vida com qualidade, né? Então, hoje nós vamos saber como cuidar do ar. As indústrias, os automóveis, as queimadas das florestas, elas poluem bastante o meio ambiente. E por meio de produção de gases, os poluentes, o que pode refletir enormes danos para os seres vivos, inclusive para o próprio ser humano. Então, as queimadas, quando se queima, né, a vegetação, as canas de açúcar, as florestas, elas poluem muito o ar, né, e deixa ele impróprio, né, trazendo muitos poluentes, muitos gases tóxicos que podem trazer mal para a nossa saúde. Nós temos que fazer algumas ações, né, para que nós possamos reduzir essa poluição. Nós temos que evitar estar andando de carro para cima e para baixo. Em pequenas distâncias, a gente tem que andar, não é assim? Ao invés de estar transitando, porque os carros liberam aquela poluição. Nós precisamos usar menos os terrenos baldios como depósito de lixo, porque o depósito de lixo, eles trazem muitas consequências ruins, além do cheiro, além de poluir o próprio solo, né? Além de promover o acúmulo de ratos, baratas, consequentemente escorpiões, e todos eles, né, no lugar inadequado, eles trazem prejuízos para a saúde humana, né? Também incentivar o plantio de árvores, não incentivar a cortada das árvores, né? Usar menos papel, o que é produzido das árvores, né? Estar sempre cuidando, não poluindo o nosso ambiente. Então, como cuidar da água do nosso planeta? Desculpem. Então, nós temos que cuidar da água do banho. Quantas vezes entramos no banheiro, ligamos o chuveiro e a água fica lá escorrendo e você ou brincando, ou se ensaboando, e a água tá lá indo embora. Nós falamos na aula passada que a água ela é bem menor do que a água salgada, que é imprópria para o consumo humano. Então, de que maneira nós podemos cuidar dessa água? Ter banhos mais rápidos, fechar a torneira enquanto escovamos os dentes, né? Pedir para o papai ou para a mamãe, quando vê uma torneira pingando, chuveiro pingando, né? Que você vai lá, fecha e ela continua a pingar, você deve pedir para o seu responsável para dar uma olhadinha, para trocar, para ver o que pode ser feito. Reaproveitar as águas, por exemplo, a mamãe está lavando roupa, aí você pode reaproveitar essa água para lavar calçadas, né, para lavar os panos que limpam o chão, para que nós possamos estar preservando essa água. Outra coisa, as águas dos cozimentos dos alimentos, por exemplo, cozinham arroz, né? Aquela água, quando estiver fria, ela pode servir para regar as plantas, né? Então, assim, nós precisamos ter esses cuidados para que a nossa água nem venha acabar e ela não seja completamente poluída. Agora, vamos descobrir como cuidar do solo. O solo também sofre ações causadas pelos seres humanos. Muitas substâncias são usadas nas plantações para proteger os vegetais. E vocês já ouviram falar dos agrotóxicos? Nossa, eles trazem um benefício para a plantação, mas um malefício para a saúde humana.
é um líquido, mas que acabam poluindo o solo, desculpe. O lixo acumulado nos lixões, né? Eles produzem um líquido cheio de substâncias que entram no solo, fazendo com que plantas e micro-organismos possam deixar de existir nesses lugares. Então, existem, quando há um acúmulo de lixo em determinado lugar, nós vemos eles vão se degradando, se desmanchando. E aí começa a criar, a se tornar um líquido, e esse líquido é extremamente nocivo, né, para as plantas e os micro-organismos do bem, tá? Porque aí naquele lugar não vai mais haver crescimento de plantas. Para a preservação do solo, nós precisamos jogar o lixo no local correto, de preferência reciclando materiais. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde se consome muito refrigerante, muitos objetos de plástico, né? Sacola plástica. Então, esses objetos, eles demoram muito tempo na natureza para poder se decompor. E nós precisamos cuidar da natureza, cuidar do solo, cuidar das nossas águas. Então, o que devemos fazer? Colocar essas garrafas PET, essas sacolas no lugar correto de descarte de lixo, para que sejam reaproveitadas, né? Há tantas formas de reaproveitamento de garrafas, há tantas formas de reaproveitamento de sacolas. Evitar até o uso de sacolas. A mamãe ir no supermercado, levar a sua própria sacola de pano ou uma sacola própria para carregar suas compras, para evitar aquelas sacolinhas e evitar o descarte desordenado. Usar materiais que são facilmente eliminados no ambiente. Então, eu não sei se vocês já ouviram, mas principalmente o canudo, né? Que nós tomamos o suco, o refrigerante. Então, ele tem trazido um problema muito grande para as tartarugas marinhas, né? Para os animais marinhos, que vai comer aquilo ali e termina morrendo porque o plástico, lógico, não é digerido pelo organismo. E aí, nós precisamos usar, se for necessário usar o canudo, né? Usar já aquele que é feito de papel, que tem uma facilidade maior de se decompor, né? Preferir materiais que se decomponham com maior facilidade na natureza quando houver a necessidade do descarte. Evitar consumir produtos que usam agrotóxico para a sua produção, né? Então, assim, às vezes, até mesmo na nossa cozinha, as verduras, os legumes, a gente tem que fazer a higienização correta para poder eliminar, né, uma parte dos agrotóxicos que vem nela. Outra coisa importante é o consumo de enlatados, né? Eles possuem conservantes que podem prejudicar a nossa saúde e, ao mesmo tempo, o reservatório também são descartados, né? E a gente precisa ficar de olho em tudo isso, comer o mais natural possível. Evitar o uso de materiais descartáveis como o plástico, que é o que eu acabei de falar com vocês. Sei que vocês são muito espertos, né? E que já fazem isso em casa e também já ajudam a mamãe nessas questões. O que mais podemos fazer? Faça a sua parte. Economize água, coloque lixo nos lugares adequados, separe o lixo orgânico do lixo reciclável. Ai, tia, lixo orgânico, lixo reciclável. O que é isso? Ué, lixo reciclável, os plásticos, os vidros, né, baterias, devem ser separadas e colocadas, descartadas no lugar correto, né? O lixo orgânico são restos de alimentos que podem misturar com a terra para o solo ficar bem rico, né? Adubado. E aí, a gente deve separar o lixo seco do lixo molhado, né? Os restos de comida, para que até mesmo na coleta do lixo ela tenha uma seleção diferenciada, tá bom? Assim, uma proposta para colocar isso em prática é a política dos 5 S's, 5 R's,
que tem como objetivo uma mudança de hábito das pessoas, levando todos a repensar suas ações e o que elas podem causar no ambiente. Assim, a política dos 5 R's deve priorizar a redução do consumo e o reaproveitamento dos materiais em relação à sua própria reciclagem. Esses 5 R's são. Então, vamos conhecer no quadro, lá da página 43, o que são os 5 S's. Então, os 5 S's são reduzir. Reduzir o quê? O consumo de materiais que vocês podem descartar na natureza e a natureza ter dificuldade de reduzir. Por exemplo, o plástico, o vidro. Aí, o próximo ponto dos 5 R's são reaproveitar. Então, reaproveitar materiais, reaproveitar restos de alimento, né? Para fazer a terra ficar rica, coloca lá, envolve na terra, e aí ela vai se decompondo e vai trazendo minerais e tudo mais ali naquela compostagem. Reutilizar objetos de vidro que forem propício, né? Para nossa vida e não descartar demais com facilidade. Terceiro ponto é reciclar todos os materiais que podem passar por esse processo, né? Tudo que for para reciclar, a gente tem que fazer a coleta diferente para participar dos 5 R's, reciclar. Recusar. Recusar consumir produtos que gerem impactos sociais e ambientais. Então, vamos recusar estar o tempo todo, né, passeando de carro. Vamos diminuir mais e sair. Passear de carro é muito bom, galerinha, sim, mas nós estamos promovendo uma poluição, né? E repensar sempre a compra de qualquer coisa, se você realmente está precisando daquilo. Então, antes de comprar qualquer coisa, até mesmo um brinquedo, repense, eu realmente estou precisando dessa boneca? Eu realmente estou precisando desse videogame? Porque tudo que nós compramos depois, com o tempo, ele vai ter que ser descartado de alguma forma. E nós precisamos pensar se realmente é viável para nossas vidas. E aí, nós chegamos na atividade, tá? E nós vamos fazer essa atividade agora. A primeira diz assim: cite os componentes naturais do planeta necessários à existência dos animais e dos vegetais. Então, nós já estudamos que o ar, o solo, a luz solar e a água são os elementos importantes essenciais à vida dos seres vivos. E o segundo diz assim: pinte os seres vivos listrados de azul e os elementos não vivos de vermelho. Então, tudo que for elementos vivos que fazem parte dos seres vivos em geral, vocês vão pintar de azul. E os que não são vivos, vocês vão pintar de vermelho. A terceira questão é bem legal, né? É o liga pontos. E você vai seguir a orientação numérica e vai formar o seu desenho. Vai ficar bem legal, pode colorir e ficar belíssimo. A quarta questão fala para você responder do que uma planta precisa para viver. Nós estudamos isso. Localize esses componentes em seu livro e escreva aqui abaixo. Virando a página, você vai dar continuidade a essa atividade, tá? Nós vamos estar esperando a resolução dessas atividades. Vocês vão responder da página 44 até a página 48, tá certo? Então, um beijo e até daqui a pouco na nossa próxima aula.